Bom, vou apresentar para vocês aí um projeto térmico de uma casa de máquinas de 100 metros quadrados, referente à matéria de Transcal do professor Gabriel, ministrado pelos alunos Alan, Jonathan e Igor. Uma breve introdução. Casa de máquinas é o nome dado ao compartimento do edifício destinado à colocação da máquina de tração, quadro de comando, bombas em geral, painel seletor, limitador de velocidade e de outros componentes da instalação. O termo casa de máquinas também se aplica à maioria dos compartimentos isolados do acesso ao público em geral. Aqui está uma imagem de como que é uma sala de casa de bombas. Esse é o croquis do nosso trabalho, aonde de uma sala a gente instalou uma parede no meio dividindo as bombas, onde uma bomba é de licor negro e uma bomba de água. Cada sala vai ter uma janela, aonde T7 é referente à temperatura da sala da bomba de licor negro e T8 é referente à sala de bomba de água. Então, eu vou falar um pouco sobre o referencial teórico. Então, convecção térmica é um processo de transmissão de calor que ocorre em virtude dos movimentos ascendentes e descendentes de um fluido que se encontra fora de equilíbrio térmico. Então, onde a gente tem o Q convectivo, que é o coeficiente convectivo vezes o ΔT, que seria a variação de temperatura. Entre o menor, do maior para o menor. Radiação térmica é a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. O corpo que emite a energia radiante é chamado de emissor, ou radiador, e o corpo que recebe o receptor. Então, que rádio seria a emissividade vezes a constante de Stephen Bolt, que seria também da variação de T2 elevado à quarta menos T1 elevado à quarta. Sempre se calculando em Kelvin. E também temos a condução térmica, que é a situação que seria a situação em que o calor se propaga através de um condutor, ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor. Um corpo pode se modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo ou por outra parte do mesmo corpo. Então, que seria o que? Condução, que é igual ao coeficiente térmico vezes a temperatura T2 menos T1, do maior para o menor. Tá, eu vou falar um pouco também agora sobre o exaustor, que seria o volume, que é igual a largura vezes o comprimento vezes a altura. Aqui também a gente tem o NV, que é a necessidade de vazão, que é igual ao volume vezes o número de trocas. Esse número de trocas é vindo da tabela, que é tabelado, que está no trabalho. Daí, X seria a resposta da quantidade de exaustores que cabe dentro da casa de máquinas, que é o nosso NV, que seria a necessidade de vazão, divididos pelo VZ, que é a vazão do exaustor. Tabelado também. Bom, conhecendo um pouco do nosso trabalho, agora partiremos para a análise dos dados. Eu trouxe a imagem do nosso projeto, né, o croquis, igual o Jonathan informou no começo do trabalho. E aqui a gente vai começar analisando a área 1. Né? Então, onde a gente tem um fluxo de entrada, uma bomba, uma temperatura da vizinhança e queremos descobrir a temperatura 8, que no caso é a temperatura do nosso meio. Para isso, a gente começa calculando o fluxo de entrada da área 1, né, que é determinado pela equação Q é igual a variação de temperatura dividido pela resistência da convecção, né, que é dado através de 1 dividido pelo H, onde o nosso T1 é 23 graus Celsius, o T4 é 55 graus Celsius
Lembrando que sempre T1 e o T4 aqui nesse caso é calculado em Kelvin, então a gente vai adicionar mais 273 ali para achar o resultado. E o nosso 1 dividido por H, que é no caso a resistência convectiva, é igual a 0,1. Nesse caso a gente acha um fluxo igual a 320 watts aqui. Então, ao a gente achar esse fluxo de entrada, é o fluxo que vai estar entrando nessa temperatura 1 aqui, né? E a gente fez o diagrama de resistência térmica, né? Temos o fluxo de entrada, temperatura 1, né? Nessa temperatura 1, entre a temperatura 1 e a temperatura 4, que é a temperatura da bomba, ocorre uma convecção. Entre a temperatura 4, no caso, e a temperatura 5, ocorre uma condução, e entre a temperatura 8 e o restante do meio, uma radiação, que é através da troca pela vizinhança. Então, vamos aplicar a equação deduzida abaixo, que aqui é igual a T1 menos T8, né, que é o valor total do nosso diagrama, a temperatura início e fim, dividido pelas resistências, que é convecção, condução e radiação, que é dada pelas fórmulas mencionadas abaixo. Então, vamos calcular T1 como 296 kelvins, né, igual comentei no slide anterior, a temperatura já transformada em Kelvin. T4 328 Kelvin, o nosso 1 sobre H, que é a resistência por convecção, é 0,1, o valor dela. A nossa resistência por condução é L dividido por K, que já calculado vai dar o valor de 0,3333, que é uma dízima periódica. E a nossa radiação, que é calculado que é 1 sobre HR, que dá o valor de 0,47,27. Fazendo todos os cálculos matemáticos e as deduções, a gente chega no valor de temperatura para T8, né? Que no caso é a temperatura do nosso ambiente, de 35,46 graus Celsius. Então, é a temperatura do nosso T8, a temperatura neste meio da área 1. Então, agora a gente vai calcular a temperatura 7, né? Vamos descobrir qual que é a temperatura nessa área 2, nesse meio da área 2 nosso aqui. Então, vamos começar calculando o fluxo, né? Conforme calculamos o fluxo da área 1, que é Q igual a diferença de temperatura, dividido pela resistência da convecção. Então, a gente tem já o Q passado para kelvins, transformado em kelvins, 383 kelvins. O nosso T3 como 293 kelvins e o nosso H1 como 0,1. Isso nos dá um valor de fluxo de 870 watts. Então, agora a gente vai, através do nosso diagrama, né, de resistência térmica. Então, a gente, no mesmo caso, para a área 1, que foi calculado anteriormente, a gente tem T2, que ocorre convecção, a T3 com condução, nossa T6 com radiação, e procuramos nossa T7, que é a temperatura do meio, né, do ambiente da área 2. Vamos aplicar através da fórmula deduzida aqui, que é T2 menos T7, que é a variação de temperatura, aplicando a fórmula da resistência de convecção, condução e de radiação. Então, nosso T2 é 383 kelvins, nosso T3 é 296 kelvin, nossa resistência por convecção é 0,1, o valor já calculado. Nossa resistência por condução, o que vem da fórmula L dividido por H, é 0,6666, que é uma dízima periódica, e a nossa resistência por radiação, já calculada, 1 sobre HR, é dado 0,4727. Efetuando todos os cálculos matemáticos, o nosso valor da temperatura para T7 que a gente achamos é de 45,59 graus Celsius. Vamos calcular a quantidade pelo tamanho da nossa estrutura, quantos exaustores vai ser necessário para estar inserindo ali, para estar fazendo a instalação. Então, conforme foi falado anteriormente, já no nosso referencial teórico, a fórmula é dada por V igual a L vezes C vezes H, onde V é o volume, L é a largura, C é o comprimento e H é a altura.
Então, para o nosso projeto, é um projeto de 100 metros quadrados, né? Essa casa de bombas é uma casa de 100 metros quadrados. Então, ela tem 20 metros de comprimento, 20 metros de largura, 5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, dando um total de 250 metros cúbicos. Então, o nosso NV é calculado por V vezes N, que é 250 vezes 12, que dá num valor de 3.000 metros cúbicos por hora. Calculando este valor, a gente achou através de catálogos da empresa WEG, que o exaustor que nos atenderá é o exaustor do modelo LM40 Gold Standard, que tem uma área de 0,13 m² e entrega uma vazão de 3.000 m³ por hora. Logo, calculando através dessa vazão que achamos acima, a gente vai ter um total de apenas a instalação de um exaustor para a nossa estrutura. Analisando novamente a imagem nosso layout da nossa estrutura, o exaustor tem que ser instalado na área 2, na parte da área 2. Conforme a imagem, o nosso exaustor será instalado nesse local e ele reduzirá a nossa temperatura ali na área 2. Por quê? Porque a nossa temperatura da área 2 é 10 graus mais elevada que a temperatura da área 1, que deu 35, e a da área 2 deu 45, e ele, de uma forma, como podemos dizer, sustentável, não utilizando energia elétrica, não poluindo, ele consegue reduzir a nossa temperatura da estrutura ali de uma forma que não seja instalado ar-condicionado ou qualquer tipo de aquecedor ou algum equipamento ligado à energia elétrica. Fizemos o projeto, no caso, com 2 janelas, já para estar diminuindo essa temperatura, para estar ocorrendo um resfriamento natural, né? Uma troca de calor natural aí entre o processo, conforme foi descrito para o nosso trabalho. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Dúvidas, estamos à disposição.